Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Lá na minha direita, o telespectador à minha esquerda, deputado Luiz Augusto Lara. Prazer, Paulo. Já favorável às privatizações de CRE, CE? Para pagar juros para banco, não. Para aumentar a dívida do Estado, não. Não? Não. Para pagar juros para banco, não. Hoje o senhor vai ter um tete-a-tete aqui, né? Certo. Com um secretário importante no Estado, especialmente nesse setor. Com certeza. É o que nós precisamos é debater, ampliar, aprofundar a discussão, porque vender patrimônio para investir em infraestrutura, hidrovias, né, melhorar o desenvolvimento do Estado, rodovias, hospitais, segurança pública é uma coisa. Agora, vender patrimônio para pagar juro para banco de dinheiro que já está pago, que é o caso da dívida do Estado. Aí a gente tem dificuldade. Omar Ferri, tudo bem, Omar? Tudo bem, presente, tudo legal, tudo bem, tudo indo. Segue a vida e o depoimento do ex-presidente da República. Até o presente momento, ninguém sabe o que ele disse. Não, o juiz Moro sabe, que está lá sabe, nós não sabemos. Ele, né? fora não teve espetáculo televisivo, né? Que seria muito bom para que a sociedade pudesse assistir o depoimento. Mas terá e temos a honra de receber nosso juiz do trabalho, o Dr. Jorge Alberto Araújo, que está trazendo o livro Interrogatório Eficaz. Aliás, estamos especialistas aqui. Pois é, não. O doutor Omar Ferri disse que já foi interrogado, nunca levou um tapa de militar nenhum. E o doutor Nestor Rein, daqui a pouco falará, que até trouxe aí o depoimento. Já lesse o livro, né? Não, comentei. Não, a respeito de um livro que... Sim, sobre essa matéria. Sobre sim, essa matéria. Não, obviamente, com a atualização que essa obra deve. Doutor Jorge Alberto. Estou apresentando aqui meu livro, foi lançado essa semana. Vamos mostrar então. A ideia é exatamente encaminhar um regramento, uma técnica de interrogatório, porque eu tenho percebido ao longo dos meus 20 anos de magistratura, 20 anos em sala de audiência, que muitas vezes as partes, os advogados, não sabem conduzir corretamente o interrogatório. Então, às vezes, até um processo que poderia ser ganho se ninguém falasse nada, né, se encaminha um interrogatório que é completamente desastroso. Então, diante dessa visão, dessa consciência, eu digo, não, vamos tentar sistematizar esse interrogatório. Então, desculpe a minha ignorância, mas me surpreende até o termo interrogatório, quando vai um empresário, por exemplo, um empregador, empregador que estão num litígio na Justiça do Trabalho, os senhores consideram um interrogatório isso? Na verdade... Para mim é surpresa. Na verdade, há vários termos. Na verdade, o termo geral, por incrível que pareça, é entrevista. Né? A forma de se perguntar para obter informação é entrevista. Interrogatório, no sentido mais técnico, seria quando o juiz pergunta para a parte. Né? O juiz, para se esclarecer, pergunta. E quando ou o interrogatório da testemunha também pode ser. Mas quando o advogado pergunta para a parte contrária, é depoimento. Então, são várias categorias técnicas. Interrogatório é depoimento. As oitivas. O título do interrogatório foi exatamente para dar para o leitor, ao ler o título, ter uma ideia mais ampla, mas, na verdade... Mas o senhor sabe que é por isso que as pessoas... tem pessoas que são inocentes e chegam diante do juiz e se comportam como se culpados fossem. Não é esse temor referencial ao juiz? Isso é Quando o senhor fala em interrogatório, agora eu vou lhe interrogar, sim. Isso já não faz as pessoas mais desinformadas tremer? Sabe que isso é bastante comum e eu tenho percebido, não está nesse livro, mas é uma pesquisa que eu quero fazer, que em muitas circunstâncias a parte é inocente, mas ela age como se fosse culpada.
Só pelo fato de estar no processo, ele já age como se fosse culpado. Já aconteceu até, e mais de uma vez, de eu julgar um processo improcedente em relação à empresa, mas condenar ela por litigância de má-fé por ter mentido ou por ter alterado a verdade em alguns detalhes que eram completamente desnecessários. Né? Então, isso é uma situação bem interessante, sob o ponto de vista da psicologia jurídica, esse tipo de situação. A parte tenta ocultar algumas situações que não tem nada a ver com o fato central. Então, é uma coisa que acontece com bastante frequência. Nós voltaremos ao livro. Ele já está à venda nas bancas? Está à venda na Casa do Advogado, na Bambu Letras e pela internet no site da editora. E na OAB não? Na OAB não deu abrigo ao seu livro? Não, com certeza não. em seguida vai estar. Com certeza em seguida vai estar. A distribuição é um pouco mais demorada, o lançamento foi... A sessão de autógrafo já foi feita? Já foi feito. Já foi feito, foi onde? Foi no Clube do Comércio. Sim. Fiz ali perto da Justiça do Trabalho, a gente fez no Clube do Comércio, um coquetel com amigos, advogados, exatamente. Ali é campestre do... Isso, sede esportiva do Clube do Comércio. Antigamente foi campestre. Isso, hoje, sede agora esportiva. É sede esportiva do Clube do Comércio. O campo era ali antigamente, né? A cidade, agora é centro praticamente, né? Mas a cidade foi chegando. E o livro, se investe quanto para dividi-lo? R$45 está na editora e nas livrarias. Maravilha. Nestor Rain, tudo bem, Nestor? Tudo bem, satisfeito de estar aqui à mesa com os amigos, com os telespectadores e satisfeito com a contribuição do Dr. Jorge ao direito, porque o interrogatório, o Paulo Sérgio refere isso como uma coisa assim que causa algum espanto e que seja quase uma coisa para intimidar. Sim, não é? exato. Mas eu acho que foi bem explicado, né? Às vezes claro. o temor reverencial, a mudança, um ambiente solene da justiça traz mesmo, em relação a testemunhas, uma alteração de comportamento que, se não se sabe bem interpretar, pode conduzir até uma condenação, um agravamento da condição de uma ação. Então, as técnicas de interrogatório, elas são importantes para o juiz, para desvendar a verdade, e para o advogado, para expor as questões dos seus clientes. E é importante para os advogados interrogar também previamente algumas testemunhas para prepará-las para o ambiente que vão encontrar. Então, é importante que o advogado saiba interrogar e o juiz tenha essa sabedoria de filtrar essas questões do comportamento de diferentes pessoas. O comportamento do comerciante, ao ser interrogado, é um, do trabalhador rural é outro. Cada pessoa traz uma cultura nesses momentos em que são questionadas. O que é contigo, Nestor? Tu está diferente. É velhice, Paulo. Até o teu cabelo está anilado. É a neve. Até o teu cabelo está anilado. Anilado. Não, sabe o que é? Eu fiquei tomado de uma alegria que não foi causada pelo meu time. Pô, influenciou, teu cabelo está azul. Mas fico numa alegria tremenda porque o Rio Grande volta a ser azul. Sem dúvida nenhuma, percebeste. Calma, ontem se fosse corneteado aqui no programa... Brincadeira. Tu estabelece um processo de perseguição com o Noveleto, né? Essa que é a verdade. Não. Tu está sempre na tua alça de mira o Noveleto? Separa a pessoa física simpática do Noveleto, do homem de negócios excepcional que ele é, bom amigo, das questões da federação, que aí são questões de futebol. Eu defendo os interesses do Grêmio e nossos interesses são colidentes, mas eu respeito ele como pessoa, ele é uma pessoa de afabilíssimo trato, só temos com ele um dissenso em relação à questão do modo como ele conduz a Federação Gaúcha de Futebol, mas isso tudo no plano certo, na hora certa, mas não tenho nada contra a pessoa dele. E fiquei muito satisfeito que ele venceu agora uma etapa aí de uma enfermidade que ele enfrentou. Fico satisfeito porque ele é uma pessoa importante para o mundo do futebol. Esse dissenso não significa inimizade, não significa hostilidade, nem nada dessa natureza. Nem faz o meu estilo, nem faz o meu Secretário de Estado de Minas e Energia, doutor Arthur Leão Júnior. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. É uma satisfação retornar aos estúdios da Pampa, em especial no Pampa Debates, né? E continuando dentro das nossas atividades da Secretaria de Minas e Energia, que é planejar o setor de mineração e de energia, discutir e trazer com total transparência, com os dados mais fiéis possíveis para que nós debatamos aí
a PEC que está na Assembleia Legislativa da exigência de plebiscito das companhias do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor vai privatizar para dar dinheiro para os bancos, é isso? Na verdade, o que se discute hoje na Assembleia... Até parece que foi o senhor que construiu essa dívida, né? Pois é, mas na verdade o que está na Assembleia é a retirada da exigência do plebiscito para nós avançarmos mais celeremente na discussão de um outro projeto de lei que deverá ser encaminhado, se fosse retirada essa exigência, de aí sim discutir o que faríamos numa eventual privatização ou federação com os recursos provenientes dessas companhias. Aí, ali seria o ambiente adequado para discutir essas questões. Hoje nós estamos discutindo a exigência de nós anteciparmos algo que pode ficar, infelizmente, se for a plebiscito, apenas para o ano que vem. Plebiscito no final do ano, até a Assembleia entra em recesso, até encaminhar os projetos de autorização para venda, nós estaremos... Agora eu vou lhe dizer uma coisa, o meu sentimento é que não passa na Assembleia. Até por isso que eu acho que o governo já começa a pensar no plebiscito, que vai perder, porque quem vota lá é a minoria barulhenta, como foi no caso do Pontal do Estaleiro. Aprovado na Câmara, vai para o prefeito, e o prefeito, em vez de definir que ele foi eleito para isso, convoca o plebiscito. Quem foi que foi votar no plebiscito? Aquela minoria de sempre. O plebiscito é obrigatório e é em todo o Não, território esse aí vai ser obrigatório, mas obrigatório é eleição, ainda 20 e tantos % de abstenção. Pois é. 80% é muita. Pois é, Paulo, mas a proposta é de antecipar essa discussão, acreditando que os representantes da sociedade tenham condições de, com os números que são apresentados e com aquilo que está publicado, tomar as decisões. Sabemos que temos que ser o mais correto na informação possível, que hoje não se tem os votos suficientes. Vamos trabalhar para que tenhamos lá, quando for votar, sim. Não podemos entregar, desistir desta ideia neste momento. Temos que acreditar que nós vamos conseguir apresentar de forma didática e o mais clara possível para que a votação seja o mais adequada para a sociedade. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo, que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Não esquecendo que nós temos agora uma mensagem muito importante, porque ela é direcionada aos engenheiros, a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563, 0800 510 2563, CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Lembrando que a melhor dica para cuidar o financiamento da casa e o consórcio de imóveis está na Unicred, onde você pode negociar um desconto no débito e ficar livre dos juros. Lembrando que a Unicred ainda ajuda na documentação. Informe-se sobre as cartas a partir de R$250 mil e outros benefícios. Acesse unicred.com.br/centralrs/consórcio. Converse com o seu gerente. Unicred, mais valor para você. Nestor, tu é a favor ou contra as privatizações? Como é que tu te posiciona nisso? Olha, eu penso que eu tenho esse pensamento clássico de imaginar que o envolvimento do Estado deve ser majoritariamente nessas questões ligadas à educação, à segurança. Agora, as privatizações, foi dito com alguma propriedade, elas têm que ser feitas, mas o cidadão contribuinte tem que saber como será aplicado esses recursos. A verdade é que o Rio Grande do Sul sofre com essa dívida enorme que tem e já são tentadas e tramitam ações do Rio Grande do Sul e de outros estados para baixar esses valores, para que eles tenham valores compatíveis. Coisa que a iniciativa privada faz em revisões contratuais de quando compram bens e são de longuíssimo prazo, às vezes se paga por uma máquina agrícola ou uma máquina industrial 6 vezes o seu valor, 8 vezes o seu valor, depende do tempo e do perfil. Essas dívidas de Estado são sempre a perder de vista. Então, evidentemente, os encargos delas são muito caros, mas são dívidas que vão se deslindar no tempo com um longo período.
Então, eu não sei dos aprêmios do Rio Grande do Sul para conseguir vencer o seu compromisso. A verdade é que o Estado está garroteado, sequer consegue pagar em dia salários dos seus servidores, dessas áreas todas importantes. Então, não sei até que ponto essas eventuais privatizações vão aliviar o Rio Grande do Sul e se isso não acabará sendo inócuo. Eu sei que algumas privatizações que ocorreram aqui, eu sou a favor, mesmo com os problemas que aconteceram depois. Por exemplo, privatização de sistemas de telefonia. Mesmo hoje tendo um valor alto e com algumas dificuldades de sinais em lugares onde eles não são tão lucrativos e tão produtivos, que para mim é um problema maior de agências reguladoras, a verdade é que se criou dentro da CRT, como se criou dentro da CE, verdadeiras castas, verdadeiros grupos que tomaram conta do serviço público e trouxeram dissabores que até hoje os contribuintes estão pagando. Então isso tem que ser... O sucedâneo da CRT, a Oi, a sucedânea da CRT, a Oi, está literalmente quebrada. É uma tragédia o que fizeram com a Oi. E é o sucedâneo, foi naquela corrente de privatização. É uma tragédia. Uma privatização mal feita. Mas antes eu quero pegar os dois. Tá. Eu quero ver o senhor é a favor ou contra as privatizações de CRM, CE e Sulgás? Pois é, eu concordo com o doutor Nestor, e o problema que nós temos, e a minha janela para esse tipo de situação é a Justiça do Trabalho, tá? Então eu vejo muitos problemas ali. Agora, as estatais, elas são ineficientes, elas têm elas são um grande elefante no seu funcionamento, acabam entrando na política e a política acaba interferindo muito na atividade. E empresas, né, ainda que grandes, elas são feitas elas têm que funcionar e faz parte do funcionamento, faz parte do mercado ela quebrar. Eu gosto muito de um autor, Nassim Taleb, que ele escreveu A Lógica do Cisne Negro, e um outro livro mais interessante que é Antifrágil, e ele fala, não pode haver empresas muito grandes para quebrar. A empresa, ela é feita para quebrar, claro, ela tem um efeito no mercado por quebrar, mas faz parte. E se nós tivéssemos a Oi no Estado, o que aconteceria? Nós, cidadãos contribuintes, estaríamos injetando dinheiro para ela evitar de quebrar. Sim, se ela fosse estatal. Né? Então, se olha, se não funciona... É um caso fantástico, assaltaram os cofres da Oi de tudo que foi jeito. Mas aporta dinheiro na Oi, né? O Estado aporta dinheiro na Oi com isenções fiscais. Deu 65 bilhões de reais de isenções fiscais. O Brasil, para a Oi, ficou devendo. Então, mas não deveria. Mas também aporta. Omar Ferri, tua opinião? Até agora temos duas opiniões favoráveis às privatizações. Ouçam a minha, por favor. Ou eu entendi mal? Em primeiro lugar, o governo Sartori, para mim, está sendo excelente. Eu daria nota 99% favorável a ele. Possivelmente, em matéria dessas vendas de empresas públicas, eu seria contra. Eu, por exemplo, sou contra a venda da CE, sou contra a venda de empresas de energia elétrica, sou contra a venda de empresas telefônicas e outras mais. Trabalho com ferro, aço, etc. Nem podia ser diferente, tu é cria do Brizola? E o Brizola encampou a CE num momento que a CE estava completamente quebrada. Agora, por que a Força privatizar a CE daquela época? Era a Força Luz. Era a empresa norte-americana. Por que, por exemplo, privatizar o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, se o Banco do Estado... Não, eu estou fazendo o Banco do Rio Grande do Sul. Não dá para misturar. Estão falando em 13 Mas empresas. olha, em primeiro lugar, eu li Adam Smith algumas vezes. Eu li o John Maynard Keynes algumas vezes. E algumas obras sobre ele. Mas o principalmente que eu gosto mesmo... Está nos enrolando agora. O que eu gosto mesmo se chama John Kenneth Galbraith. Então, qual é o princípio? O homem da era da incerteza. Qual é a teoria econômica, pelo menos desses dois, o Keynes e o Galbraith? Que não é verdade esse trombeteamento da extrema-direita, que o Estado tem que ser pequeno. Em termos, não é bem assim. O Estado tem que ser forte, o Estado faz negócios, o Estado tem que encontrar soluções em muitos debates em matéria de grandes vultos de dinheiro. A empresa pública que está mal é porque está sendo mal administrada, é falha do próprio Estado. A Petrobras, por exemplo,
foi criada em 1954 pelo presidente Getúlio Vargas. Foi fantástica, se transformou em 30 ou 40 anos numa das maiores empresas do mundo. As péssimas, as fracassadas, as corruptas administrações desses últimos tempos nesse país. De quanto tempo atrás? Eu não sei, mas digamos assim, o PT desmantelou, porque só botou lá dentro. Mas fica no tempo, quando o Paulo Francis foi processado pelo Renault, quando o Paulo Francis foi processado pelo Renault, não existia o PT. Era o governo Fernando Henrique Cardoso. E ele denunciou a roubalheira na Petrobras. E foi processado em Nova York por todos os diretores da Petrobras. Eu não sei, ele acusou mais de 100 milhões de dólares. Ele acusou esse cidadão ajuizou uma ação de calúnia, injúria e defamação. Acusou e ele todos. Se desmontou todo e foi uma das causas que ele veio depois. Então não dá para imputar só o PT isso. Bom, mas em tese, a Telefônica também andava mal. Ela foi como é que a gente disse? O Brizola estatizou. Agora, Fermi e o Galbraith, que escreveu a Era da Incerteza, a Anatomia do Poder, e que era o principal consultor do John Kennedy, não sei se eu entendi, ele tem uma posição muito interessante, que é um Estado no tamanho adequado. Um Estado do tamanho certo. Mas tem que ter força. Que eu acho correto. Tem que ter força. Eu sou ele é um da órgão agricultura público de expressão internacional. Não existe agricultura, país com agricultura forte, onde não haja intervenção do Estado. A agricultura do Brasil vai muito bem, obrigado, está excelente. Exato. Não, nos Estados Unidos tem intervenção do Estado, na Argentina tem, na Austrália tem. Tem que ter um Estado do tamanho adequado, correto. Agora, o Estado meter-se em atividades alheias a este funcionamento e a emular o progresso é uma coisa que acaba gerando problemas. Agora também, eu acho que o Estado tem que se envolver em energia elétrica, em telefônica, em estradas, em petróleo, em aço. Isso ele tem que ser forte. O Estado tem que ser forte. O Estado se entende a nação. Então tu é contra a privatização? De certa forma, dentro desses... Eu não conheço todas as entidades que estão sendo privatizadas. As suas razões para a privatização, secretário? Sim, as primeiras 3 companhias que estão no escopo de uma possível privatização ou federalização é a CRM, que é mineradora de carvão, a Sulgás, que distribui gás canalizado no nosso estado, e a CE, que tem a concessão de energia elétrica, uma concessão federal, não é posse do estado. Agora, como bem colocou o doutor Nestor, não é uma discussão entre Estado mínimo ou Estado máximo, é o Estado possível e necessário para que se consiga avançar. Eu comento que se a Anatel tivesse o mandos como a ANEEL tem perante as concessionárias de energia elétrica, a gente não estava passando pela dificuldade que enfrentamos hoje com a telefonia. Porque é o Estado intervindo com agências reguladoras e que tem que exigir isso. Agora, o que se coloca aqui, essa discussão que se coloca das companhias, é o panorama atual das companhias e que não foi gerado, a crise das companhias não foi gerada neste governo, isto é um passivo histórico e não estou atribuindo a nenhum governo, todos foram governos, então todos têm que assumir sua parcela de culpa, e o importante que se coloque então, são os números. Sim, mas se chegou a esse ponto é porque o Estado. Essa é a causa. Mas é como o doutor Jorge. Por que o Banrisul está bem administrado? O Estado tem dificuldade nessas atividades de gerir, dada a sua. É muito politiqueiro, faz muita politicagem. Perfeito. Mas, doutor Omar. O Estado perde as condições de administrar porque ele perdeu a moralidade política e a decência administrativa. Perfeito, doutor Mário. E essa discussão que nós estamos tendo agora é abrir os números da companhia, porque o que o mercado padece hoje é de credibilidade e de transparência. Não é só no setor público, como no setor privado. Eu trago um exemplo. Quando o Bendini assume a Petrobras, o que ele vem a público dizer? Tem corrupção e expõe para o mercado que a companhia tem problemas, no caso da Petrobras. O que acontece com as ações da Petrobras? O mercado reage positivamente e as ações sobem. Por quê? Porque ele está sendo transparente. Está certo que depois aconteceram os problemas também com o Bendini. Então é isso que o Estado está enfrentando, trazendo para a sociedade essa discussão das 3 companhias. Queremos ser o mais transparente possível e dar credibilidade nas informações. Por quê? O momento em que o Estado tiver que assumir o passivo da CE distribuidora, porque vai perder a concessão, dadas as questões financeiras, ou o Estado aporta um recurso que não tem para as atividades essenciais,
ele pode, então, iniciar um processo de cadastro, perde a concessão, aí o passivo fica para o Estado. Nós estamos tendo a possibilidade de nos anteciparmos a esta dificuldade que pode agravar mais a situação do Estado. Senhora secretária, me permite, eu vou fazer 3 perguntas. Perfeito. A nação já se deu conta da espantosa dívida causada pela sonegação em matéria de INSS? A nação já se deu conta do que fizeram com o CARF, as sonegações, as patifarias e as vigarices? Em matéria de impostos, 50% daquilo que se arrecada é também sonegado. Isso disse o secretário Schirmer quando era secretário do Estado do Rio Grande do Sul. Que se arrecada 1 bilhão se sonegou. Então vejam bem, o Estado não cumpre o seu dever nesses setores aí. O Estado não cuida bem. A sociedade... A vergonheira vai na Câmara Federal, vai na Câmara Secretária, vai na Câmara Federal e vai perguntar quantos senadores são vigaristas e roubaram dinheiro da nação? Quantos deputados são vigaristas e roubaram? Devem 660 milhões. Não vai deixar eles falar. Agora me perdoe, secretário, pode falar. O setor privado também é indutor de um nível alto de corrupção. Também é indutor. Também é indutor. Sim, senhor. Eles tentaram e essas pessoas aceitaram. Também é indutor. Agora, sonegação. Passou governo, entrou governo de esquerda, direita, centro, tico-tico do fubá, ninguém conseguiu cobrar dos sonegadores. Porque existem sonegadores, mas existe também um enorme déficit da Previdência, que são discussões jurídicas sobre a aplicação das leis em relação às empresas, que se utilizam do devido processo legal para questionar os recolhimentos. Isso é imperfeição de legisladores criando normas que não são, vamos dizer assim, podem ser contestadas em nível de constitucionalidade ou de ilegalidades de outra natureza. Então, isto não é sonegação. E abre um rombo enorme nas contas por desvio de verbos. Desculpe, Arthur Lemos. Bom, então no caso da sede distribuidora, o que está se avizinhando é uma possível perda da concessão e uma assunção de todas essas despesas, essas dívidas. Existem soluções que estão sendo apresentadas, mas todas estão sendo colocadas e nós estamos apresentando como soluções paliativas de tapar o buraco e passar por esse momento, que foi o que foi feito com o Estado. Né? Se utilizou o caixa único, se utilizou dos depósitos judiciais. Quando você esgota as fontes de recurso, aí você não tem mais onde buscar, você entra em colapso. E é isso que nós queremos evitar. Porque quando uma empresa privada quebra, quem paga a conta são os acionistas, que é um número restrito. Agora, quando uma companhia pública quebra, e ela tem condições de que ela pode quebrar, sim, ela é uma companhia, ela é uma empresa. Quando ela quebra, a sociedade toda paga. E hoje a sociedade gaúcha já tem um peso muito grande nas costas de carregar a estrutura do Estado que não tem capacidade para pagar os salários em dia e não tem capacidade para cumprir com as suas obrigações. Eu concordo. Nas 3 Deputado áreas. Lara. Sim, senhor. Bom, algumas coisas que são consenso aqui nessa mesa, né? A primeira delas é que nós precisamos de um Estado mais leve, mais ágil, que atenda o cidadão, que favoreça o empreendedorismo, que diminua a carga tributária, né? Porque hoje nós estamos perdendo muito aqui em função da carga tributária. Aqui quase tudo é 20% mais caro do que em Santa Catarina. Ah, mas por que tivemos a cesta básica mais cara do país? Porque subiu o imposto, o ICMS aqui é mais caro, tem sido mais caro nos últimos 2 anos e meio. A questão... né? Mas o ICMS, quase todo o Brasil, fora um estado, todo é 18%. E tem estado até com 19%. Bom, o nosso era 17, foi para 18. Não, eu só queria entender, mais caro porque é por causa do ICM, não? Sim, claro que por causa do ICMS. Por que os outros estados também é 18%? Santa Catarina, a gasolina é mais barata porque o ICMS sobre a gasolina é menor do que o nosso. Bom, em determinados produtos. Santa Catarina, a energia é mais barata porque o ICMS sobre a energia é mais barato. Aí eu não tenho conhecimento, não posso falar. Não, mas estou te dizendo. Claro, Paulo, eu por 2 anos... por isso está aqui o secretário. Por 2 anos eu presidi a Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia, então eu estou mais ou menos por dentro do... Não, eu estou dizendo ICM geral é o mesmo. ICMS, não, mas o bolo do ICMS está onde? A grande arrecadação do ICMS está aonde? Nos combustíveis, na energia e na telefonia. É aí que está o ICMS. Mas em resumo, o custo é mais alto. Bom, o custo é mais alto. O que nós estamos aqui, né, discutindo, e pode-se buscar tecnicamente o motivo ou não para privatizar da empresa A, B ou C,
A grande pergunta é o seguinte, para que nós vamos privatizar? Não, para deixar o Estado mais leve, para que o Estado tenha menos despesa, para que o Estado possa, com o dinheiro dessa privatização, melhorar as escolas, os hospitais, né, as hidrovias? Não. A proposta de venda das estatais e a abertura de capital do Banrisul e da Corsã ali na frente e a federalização do Banrisul, ela está... Mas onde é que tirou? Quem é que falou em federalização? Bom, mas ninguém está falando nisso, Paulo, no governo. Não, ninguém está falando. Não, eu estou falando o que eu estou vendo. Mas posso te dizer, então? O PLC 343, que é o do regime de recuperação fiscal, que está sendo proposto, que agora foi aprovado hoje de tarde a emenda desse PL 343, que diz o seguinte: se o Rio Grande do Sul quiser aderir ao regime de recuperação fiscal e ficar 36 meses sem pagar a dívida com a União, o Rio Grande do Sul, número 1, tem que colocar à disposição a privatização das companhias de energia e, não é e sistema financeiro e saneamento, não é energia ou vamos não. ouvir o secretário, então? Não, para Secretário Lemos. Deixa eu só terminar. Não, sim, só vamos encurtar mais, senão todo mundo tem que falar. Então tu me perguntou de onde que sai, eu estou dizendo de onde sai. Aqui foi aprovado hoje, nesse projeto de renegociação da dívida, que vai aumentar em 30 bilhões a dívida do Estado, que o Rio Grande do Sul tem que abrir mão de todas as ações judiciais contra a União, ou seja, temos que abrir mão da Lei Candir, temos que abrir mão dos créditos previdenciários e temos que abrir mão de uma ação que foi feita pelo Rigoto, da revisional da dívida, onde o Rio Grande do Sul reclama que já pagou a dívida, que o indexador estava errado. Então, vender a essas companhias é para se adequar a esse que será o maior endividamento da história do Rio Grande. Secretário. É importante que se diga que o PLC aprovado tem esse texto e interpretação, se tem para todos os lados. Necessitaríamos, então, de um juiz para dirimir essa disputa de interpretações. Já está juiz, não temos aqui. Juiz não falta. Temos ex-ministro aqui também. Tem um ex-ministro aqui. Isso não é interpretação, é textual. Eu li no grande expediente da Assembleia. O que está na PEC na Assembleia para a retirada da exigência do plebiscito. Não estamos discutindo a venda o que vai ser feito desse dinheiro. Para poder se adequar ao retirada da exigência do plebiscito. Ali é CE, CRM e Sulgás. Banrisul e Corsã não estão no escopo deste projeto e qualquer federalização é transferência de controle acionário e a nossa Constituição exige que seja feito plebiscito. Então não há nenhum espaço que está se colocando, porque estão abrindo agora a porteira e depois vai o Banrisul. Não, o Banrisul não está nessa discussão. O que não dá para concordar é vender para pagar dívida com a União. Aliás, é importante que se diga que a Corsã não está e o Rio de Janeiro passa por esse problema, é uma questão jurídica, porque tem uma lei federal que diz que a concessão de água se transferiu o controle acionário, todos os contratos estão vencidos. Então, quem é que vai querer adquirir uma empresa que está com todos os contratos vencidos? Que é o que o Rio de Janeiro está enfrentando. Quem é que concede água? É o município. É o município, não é a federação. Não é. Quem concede a água é o município. Então, não há neste momento discussão a respeito do Banrisul, tampouco de federalização, porque não, isso é abertura de capital. A Corsã é a abertura de capital, federalização é o Banrisul. E para se adequar, a questão toda não é simplesmente a discussão, o pano de fundo não é a questão de vende ou não vende a CE, é vender para quê? Vender para dar garantia. Deixa ele responder. Essa discussão que não é neste momento da PEC, na discussão do momento do projeto de lei pedindo autorização para a Assembleia Legislativa e normalmente a gente pode pegar o que Qual é a destinação? Qual é a destinação desse recurso? Lá vai se discutir e lá vai se trabalhar onde é que vai ser aplicado. Mas o viés que nós não estamos discutindo, entre tantos que existem nisso, a verdade é que o Rio Grande do Sul conspirou, colaborou e se colocou nessa posição de Estado à beira da bancarrota, assim como o Rio de Janeiro. Nós nos colocamos nessa posição. Eu canso de dizer, já deve ser a 20ª vez que eu discuto no programa, saudosa memória do querido ministro Paulo Brossard, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele escreveu um artigo e dizia assim, não é possível que o Rio Grande do Sul peça dinheiro ao Banco Mundial
para adquirir um lote de máquinas de escrever. Nós fizemos barbaridades com o dinheiro público. E a conta chegou. Vamos ouvir agora. Não, e só para terminar, e a conta chegou e o credor, num sistema como esse, em que a União é concentradora, em que não é feita uma reforma tributária e que se faz esse tráfico de influência indutor da corrupção, que é a emenda parlamentar, que é o dinheiro dar um passeio em Brasília e não ficar essencialmente na origem nos municípios, não é? A verdade é que o credor nos vê aqui e diz assim, eles têm um carro bom na garagem, lá, no Banrisul. E o credor manda, amigo. Claro. Porque a velocidade do nosso aprêmio... O FMI já fez isso com o Brasil. Concluo. A velocidade da nossa urgência é maior do que o deslinde daquela demanda no STF. Doutor Jorge Esse Roberto. é o nosso problema. Lamentavelmente. Não, eu tô ouvindo aqui, estou com grande atenção. É que eu tenho uma ideia de que a nossa federação é muito errada. Porque o nosso país é muito rico e os estados e municípios onde é gerada a riqueza são muito pobres. Nós temos um pacto federativo, na verdade, e perdulários, que veio de cima para baixo, né? Não houve um pacto federativo, nunca houve estados atrás da União. Né? Então, estados fortes, então nós temos, na verdade, acaba a União, o governo central, nos controlando, enquanto nós estamos aqui produzindo, né? Como dizem, os indivíduos moram no município, né? O município no estado, mas está tudo muito concentrado na União. Então a gente fica aí tendo que vender, ou tendo que cumprir um pacote de medidas para atender um governo federal. Se capta a riqueza nos municípios que na verdade e se distribui via Brasília. Exatamente. Então, Paulo, aproveitar. O juiz tem razão. Não existe no Brasil apenas no papel ou apenas na Constituição. Na prática, não existe no Brasil um sistema de estados federados. Exatamente. Existem princípios unitários onde o poder central controla e maneja as finanças de todos os estados. Agora, eu digo uma coisa, se o Brizola tivesse vivo e fosse administrador do estado do Rio Grande do Sul, eu vou dizer uma coisa para vocês, podem escrever. Ele resolveria, Ele teria virado a mesa e enfrentado o governo federal. Ele ia pagar os funcionários com brisoleta. Que nós contraímos por 9 bilhões, pagamos 25 bilhões, devemos estamos 57. devendo 48. 57. O teu governador resolveu o problema do Estado lançando brisoletas, criou uma moeda paralela. E pagou, espetacular. Venceu, não houve um problema. Com uma brisoleta sequer. Não, foi deixando para os outros. Ali começou a bancarrota do Estado. Paulo, deixa eu aproveitar. Ali começou a bancarrota. Mas ele está me agredindo. Tu vais aceitar isso? Não estou acreditando, isso é realidade histórica. Isso é realidade histórica. A política, o idealismo, outra coisa bastante interessante. Já não chega os parentes e os atuais administradores do PDT destruírem a imagem do Brizola, até o Paulo Sérgio, que ia entrar nesse barco agora. Outra coisa que eu acho muito interessante na nossa cultura, na idiosincrasia do Brasil, é que aqui a gente não considera o Estado em si, a gente considera a administração. Eu me lembro que há muito tempo atrás, meu colega de faculdade, Felipe Neri, por acaso eu estava assistindo a TV Justiça e ele estava defendendo a intervenção no estado do Rio Grande do Sul porque não estava pagando alguma dívida. Faz tempo, não vou dizer que governo não, porque eu não me lembro. E daí o que o STF dizia era assim, não, mas é que agora é outro governador. Então como se a dívida não fosse do Estado, como se a dívida fosse do governador, então, vamos deixar o novo governador. Não, só é uma questão simples. O Tribunal Federal julga. O que o Tribunal Supremo Federal diz, ele normalmente interfere nos estados para a prática daquele ato que o Estado não quer praticar, quer pagar alguém. Sim. O que o Supremo tem reiteradamente decidido é que é tal a bancarrota de estados como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que não adianta nomear o Lar, o Nestor, porque não tem. É um negócio que é não é questão de administração. Como se não fosse a bancarrota do Estado, agora temos a bancarrota do município de Porto Alegre. Também. Tudo isso que nós estamos vivendo, a falta de segurança, de saúde, né? A falta do braço forte do Estado é porque, em resumo, por ano faltam para o Rio Grande do Sul, para as finanças do Estado,
em torno de 2 bilhões de reais. Isso é uma dívida. Quem criou essa dívida? Paulo, De onde veio? Foi o Sartori que criou essa Não, dívida? a primeira dívida começou lá em 1926. Ainda Eu gostei do seu histórico, do com seu o Banco de depoimento na Pelotas. Assembleia, que até lhe liguei para parabenizar. Obrigado, Paulo. Bom, mas tudo Mas isso... então isso não é do Sartori, né? Vamos deixar bem que claro. Não, Paulo, bom. claro que não. Isso... Não, que pode parecer para o telespectador que Sartori fez tudo isso. Não estamos falando de Sartori, eu acho que o que me faz falta no Sartori é que ele entrasse com uma ação, como o senhor falou aqui do Brizola, uma ação que busca o encontro de contas entre o que nós devemos para a União e o que a União nos deve. Pode fazer isso. Se ele fizesse, seria uma barbeiragem jurídica fenomenal. Por quê? Porque ele já tem ação com esse objeto. Não, ele tem ação, ele não tem ação com esse objeto. Tem do Rigoto? De encontro, Tem do não. A ação de encontro do Rigoto não é de encontro de Mas contas. o Rigoto prevê isso. Que haja uma confrontação entre o que a União deve para o governo em função de perdas que foram feitas não só de Lei Candir e com aquilo que efetivamente foi pago pelo Estado. Está lá no objeto da ação, é o pedido da ação. A do Rigoto cobra a Lei Candir, poderia cobrar, e é uma outra ação que São Paulo está fazendo, o Alckmin está fazendo, a cobrança de créditos previdenciários e buscar esse impasse jurídico no STF. Se nós temos a receber... Mas o Supremo já rechaçou isso. Não vai fazer essa paralisia. Porque o Supremo, os tribunais superiores, também têm interesse no funcionamento dos tribunais, não querem a paralisia do poder público. Só ajudar na parte política nisso. O Rio Grande do Sul já não está pagando a sua dívida. E a Lei Candir vai ter que definir até novembro. Então, nós estamos há 5 meses de novembro. Não, vai definir como a União poderá fazer... Vai regulamentar. A União poderá chegar e dizer assim, eu quero pagar isso em 50 anos. A razão de X por mês não resolve mais problema. O governo deu prazo para o parlamento brasileiro regulamentar. Atendeu o que o Supremo determinou. Bom, a forma de o que o Supremo determinou é que o parlamento regulamente até novembro. E se o parlamento não regulamentar, o Tribunal de Contas da União que faça os cálculos para fazer, então, o ressarcimento. Bom, eu não sei. Então, é isso, secretário. Assim como pode regulamentar daqui para frente e depois lá na frente começar a discutir no frigir dos ovos, dizer o seguinte, não há solução. Nada disso vai ter soluções imediatas se não tem. Agora, os créditos previdenciários eu não conheço. Mas eu sei qual é a solução. Eu sei qual é a solução imediata. E muitos sabem qual é a solução imediata. O nosso problema é que faltam 2 bilhões por ano. E tem 9 bilhões por ano que são dados em incentivos fiscais, Nestor. Que nem o Tribunal de Contas, nem o Ministério Público tem acesso a esses processos de benefício fiscal. Incentivos fiscais? Vários governos, todos os governos. E hoje nós temos grandes partidos que administraram na situação ou que estão na oposição hoje, que não querem assinar um pedido de CPI nos benefícios fiscais. Mas solução zero, meu problema, sabe por quê? Por quê? Por que foram dados os incentivos fiscais e criado o fundo? Porque as empresas se retirariam do Rio Grande do Sul se não desse. Agora, se há desvio, se não é cobrado, é uma outra... Mas não vai resolver problema nenhum. Como não vai resolver, porque é o seguinte, são 9 bilhões que tu abre mão. Eu tenho 3 clientes no meu escritório que receberam o Fundopem. Pagam religiosamente. Certo. Ninguém vai mexer neles. Ninguém. Eles vão continuar pagando. Agora aqui no Pampa Debates, o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que o plano previdenciário Senge Previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016, superando a maioria dos investimentos? É isto mesmo. Em tempos de incertezas, é hora de garantir o seu futuro. Por isso, você precisa conhecer o Senge Previdência, plano moderno, ágil, rentável e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor opção do mercado para os engenheiros e para os seus familiares. As mensalidades são diferenciadas e a qualidade inigualável. O plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários, que agora contam também com os planos regionais para Caxias do Sul, a sua Bagé,
deputado Lara e Santa Rosa. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite esta e as demais vantagens e benefícios exclusivos do SENGE. Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, nosso maior projeto é você. E vamos agora com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Kaplan, ao nosso Momento Saúde. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o risco familiar para o câncer de mama. Se você tem casos de câncer de mama na família, é muito importante fazer a avaliação do seu risco. O câncer de mama é o mais comum em mulheres no mundo todo e estima-se que até 10% deles ocorrem devido a fatores hereditários. Então, a gente pode suspeitar que existe alguma predisposição genética na família quando existem, por exemplo, casos de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos, mais de 2 indivíduos afetados na mesma família, câncer de mama em homens, uma pessoa com 2 tumores, entre outros. Nós ainda não conhecemos todos os genes implicados na predisposição ao câncer de mama, mas muitos deles já foram identificados e podem ser testados. Caso você seja portadora de algum desses genes, deve ter uma abordagem personalizada, incluindo fatores comportamentais, de vigilância, farmacológicos ou até mesmo cirúrgicos, para diminuir o risco de vir a desenvolver câncer de mama. Boa noite. Boa noite, sua mesa. O Nestor está de azul, eu também. Parabéns, Nestor. Somos azuis, a Virgínia. Virgínia, um grande abraço. Aqui. Abrindo um pouquinho de espaço. Somos todos. A partir de sábado estarei ligado mais do que nunca na TV Pampa na transmissão da Série B. Esperamos voltar logo, mesmo que seja um canetaço do tipo Eurico Miranda. Sabe que eu me identifico... Boa noite. Que tal criar uma lei que obrigue os políticos a utilizar exclusivamente o SUS, o Marcelo? E chovendo e-mails, né? Uma infinidade aqui. Sabe, Paulo Sérgio, que eu me identifico muito com um jogador que não é do meu time, que é o D'Alessandro, porque o D'Alessandro é bi-rebaixado como eu. Foi rebaixado internacional e no River Plate. Mas aí um dia encontrei ele e disse para mim, mas eu não estava lá, Nestor, nem aqui nem lá. Eu digo, mas eu também não estava quando o Grêmio foi. Então, não, o D'Alessandro foi eleito o melhor árbitro do Gauchão. Sim, o juiz da comarca. O juiz da comarca. Foi premiado agora, segunda-feira, na festa da Federação, o melhor árbitro do Gauchão. Agora, é uma questão que se pergunta, o senhor não teve em 3 governos que deu incentivos fiscais a rodo? Eu participei dos governos, mas eu não dei incentivo fiscal indevido e nem dei para ninguém. Mas os seus governos deu. Mas, Paulo, eu não estou entendendo qual é o problema que o Tribunal de Contas tem acesso aos processos de incentivo fiscal. Mas não tem? Tu tem algum incentivo fiscal lá, não, graças indevido? A Deus. Então deixa o Tribunal de Contas ter acesso aos processos. Aqui. Tu imagina, são Mas eu quero que tenha acesso. Mas não tem. Aliás, alguns incentivos passam pela Assembleia Legislativa. Mas não. Aí não. O que passam pela Assembleia Legislativa... o guarda-chuva do incentivo. Sim. Ao setor automotivo, fica na caneta do secretário e do governador, dá para a parte de ar-condicionado do setor automotivo, né? Fica na caneta, são 9 bilhões. Mas o Tribunal de Contas ou qualquer cidadão interessado numa ação popular pode ter acesso a qualquer um desses dados. Não tem acesso. Não, mas tem não existe 3, como trancar. Deixa eu te dizer, então, o governo entrou com 3 ações. Não existe governo secreto. O governo entrou com 3 ações. Pode ter entrado, mas vai... Inexoravelmente perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância e agora... Não existe governo secreto, não existe atos secretos de governo. A legislação pensa por escrito e tem que editar e dar publicidade dos seus atos. Há uma mudança de paradigma de até onde o gestor pode... O governo recentemente, essa semana, lançou a abertura dos dados parcialmente por setores. Por empresa, o departamento. Agora, é uma mudança de paradigma. Abrir o nome é uma discussão que com certeza nós vamos ter que trazer à sociedade, o judiciário, o legislativo e os órgãos de controle para identificar. Vamos abrir esses números? Vamos dar um pouco na interpretação de alguns ir contra a Constituição em que o sigilo fiscal... Não, o sigilo fiscal está falando, não é sigilo bancário. Não é porque sigilo bancário. O BRDE, Badesul, BNDES não tem nada a ver com sigilo bancário. E ser nome, botar o nome de Banco de Desenvolvimento, que é outra coisa. O Banco Comercial é um banco de clientes. É feito em capacitação. Eu não tenho nada. O dinheiro do incentivo fiscal é do contribuinte, é entesourado. Particularmente, como cidadão, eu não tenho nada contra qualquer tentativa de trazer claridade, de trazer a lume as questões que interessam ao povo do Rio Grande do Sul. Só estou dizendo o seguinte: se isto for para
fazer uma diagnose para isso, se for para recomendar que não se faça mais, ou coisa, tudo bem. Agora, que isso não vai resolver coisa nenhuma da situação do Rio Grande do Sul, isso eu não tenho a menor dúvida. Gasta 9 Por quê? bilhões por ano. Mas como é que a gente faz se a gente tira incentivos fiscais? Nós identificamos... De quem recebe doutor, de quem recebe tira... indevidamente. Tira de quem recebe indevidamente. Como é que o senhor sabe quando alguém recebe indevidamente? Quando tem acesso ao Tribunal de Contas, aos processos de benefício. Hoje o Tribunal de Contas não tem acesso aos processos de benefício fiscal. Não sabe se está havendo contrapartida, não sabe qual é o objeto e nem o... Não tem. Há uma ação... O procurador do Tribunal de Contas é o Colorado, meu amigo lá, o da Camino. Como é que o Tribunal... acesso à informação... Isso não é verossímil, sabe por quê? O Tribunal de Contas do Estado tem que ter acesso a qualquer dado. Sim, exatamente. Se acaso o Poder Executivo... Deveria, o que está dizendo o secretário. Se o Poder Executivo negar-se em favores, porque deveria e o Estado nega, ele tem o direito de ação de procurar. Ministério Público de procurar esses dados. Parece-me que já tentaram e vão abrir esses dados. O Ministério Público entregues. Fez isso, o governo tentou bloquear, não conseguiu. Acho que o Fundopem, não sei, por uma percepção, né? Acho que parte substancial de empresas que tomaram estão pagando porque é um negócio bom para a empresa. Para quem quer expandir uma empresa, juros bons, é um negócio... Por que tu vai perder a oportunidade se tu quer continuar crescendo? Agora, tem empresas que devem ter pego esse dinheiro, subvertido. Bom, vamos buscar dinheiro e cobrar. Mas essa cobrança vai levar 5, 6, 8 anos. Se o dinheiro ainda está aqui. Mas tem gente agora... Se não gastaram o dinheiro. Por exemplo, tem gente com diferimento de ICMS só não que está pagando vender, menos ICMS sem ter por que pagar. Só, Lara, não pode vender a CPI como solução para os problemas financeiros do Estado. Não é solução. Ajuda muito. Não é nenhuma solução para o Estado. Muito. Ela é uma busca de transparência e de que os atos do poder público sejam desnudados para a população. Tudo bem. Agora, de resto... As mulheres têm... Para terminar, só termino. Agora, um Estado que não puder entrar na guerra fiscal e prestar ajudas para a imprensa instalarem aqui, mas vão embora. Mas não é disso que nós estamos falando. Parabéns à bancada. Paulo Sérgio, este circo formado em Curitiba para apoiar um homem sem moral, a Regiane Motta está dizendo, ela completa, é uma tristeza tudo isso. Parabéns ao grande Omar Ferri, eu adorava o PDT, hoje não quero mais saber dele e de nenhum partido. É uma vergonha o que está acontecendo, Regiane Motta. Só que ele não sai do PDT. Ele está agarrado. Por tua causa e por causa do nosso senador, o Lazier Martins. Eu estou com o requerimento de cancelamento de minha filiação ao PDT, abonado pelo nosso comandante Leonel Brizola, há 1 ano. Quando eu disse para o Paulo Sérgio Pinto e para o Lazier Martins, estou com o meu requerimento pronto, vou entregá-lo. Não deixaram. Não, espera um pouco aí. Não, agora não. Agora estou conversando... Verdade, Fer. Estou conversando com um amigo meu que é da Bandeirantes da Noite, como é o nome dele? O Milton Cardoso. Nós vamos à sede do PDT, ambos, entregar a nossa renúncia de filiação. Agora com o Gimo, a nossa FCDL, que começa o ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Hoje tem jeton, viu? Pode ficar tranquilo. Tem o jeton da Zezé hoje aqui. Ótimo. Nosso juiz, doutor Jorge Alberto Araújo. Seu ponto final. Bom, então eu só vou reapresentar meu livro, né? Sugerindo, pedindo que ele está vai estar nas bancas, já está na casa do advogado, na Bambu Letras, ou pela internet no site da editora. E esse exemplar aqui eu vou dar para o doutor Nestor, que foi o único que mostrou interesse aqui na banca, além do doutor... Todo mundo se interessou. Vou presentear para... que é o nosso grande jurisconsulto aqui na vida. Olha aí, ao grande anilado Nestor. Anilado, olha, vou colocar mesmo. Por favor, grande anilado Nestor Rain. Omar Ferri, seu ponto final. Olha, meu grande amigo Lara falou no estado fraco. Estamos fracos em educação, fracos em atendimento médico, fracos em segurança. De fato,
O Estado é, hoje no país, o Estado é o ente mais fraco que existe. A prova disso tudo é que nesse último ano depredaram escolas, instituições, empresas, bancos, casas comerciais, tudo invadiram, desmantelaram. Não tem um cara na cadeia. Incendiaram mais ou menos 1.200 ônibus neste país. Não tem um cara na cadeia. Então o Estado, mas foram além de ser fraco, Omar, me dá só um parênteses, mas Pois foram recorrer a um general para resolver, o secretário nacional de segurança, o general Santos Cruz, para que tu saiba, sempre o Exército. A doutora Liz Helena hoje esteve aqui do TRE, né, e agora para fazer um cadastramento biométrico, quem vai ajudá-la é o Exército, como já fez anteriormente. Tudo bem. Então, além de fraco, perdeu a autoridade, perdeu a força e se transformou num Estado covarde. Absolutamente covarde. Talvez esse general resolva o problema. Que bom, hein? Eu acho que o Brasil aplaudiria e bateria palmas. Comandou no Haiti, é muito bom. Ótimo, muito ótimo. Doutor Luiz Augusto Lar, nosso deputado estadual. Me permite, então, quero convidar terça-feira, próxima terça-feira, na frente da Assembleia Legislativa, 23 entidades, entre elas Associação de Juízes, Ministério Público, Associação do Ministério Público, Brigada Militar, né, Polícia Civil, estão dando a largada... A FASUL está lá, a Fiergs, a FEComércio, a FCDL, tudo, né? Não, essas aí eu acho que ainda não, né? Mas talvez possam se unir a isso, porque é uma causa de todos os gaúchos, né? Vão lançar, né, um manifesto onde querem arrecadar, querem colher essas entidades. Então, a partir da próxima semana, todos os fóruns, todas as comarcas terão uma banca de coleta de assinaturas em apoio ao Poder Judiciário, Ministério Público, à CPI pela transparência dos benefícios fiscais. Pela transparência dos benefícios fiscais. CPI já, eu passo para ti aqui, né, como cidadão, como gaúcho, né, nós podemos assim saber para onde estão indo esses 9 bilhões de reais, né, qual o objeto, se o retorno está sendo conforme é contratado, né, o devido retorno. Eu vou andar nos canteiros do Odebrecht. É isso aí. Pode ter certeza que a hora que nós abrirmos a caixa preta dos incentivos fiscais, muitas similares a Odebrecht vão aparecer aqui no Rio Grande do Sul. E nós vamos fazer sobrar dinheiro sim para o Estado. Pode ter certeza. No Rio de Janeiro, conseguiram estancar 4 bilhões de reais depois da CPI. 4 bilhões deixou de sair dos cofres públicos. E no Mato Grosso, 1 bilhão e 800 milhões. Tenho certeza, quando o Tribunal de Contas tiver acesso e fizer auditoria, nós vamos estancar uma sangria. Pode não ser a solução total, mas vai ajudar na solução. Nestor Rain. Eu primeiro quero agradecer ao Dr. Jorge o livro, porque então, realmente... Vamos passar as mãos aqui, posso passar? Pode, já está. Interrogatório eficaz, vamos dar um close no livro, está aqui, ó. Interrogatório eficaz. O tema é importante para a comunidade jurídica. Tu interrogou tanto o presidente da federação, eu acho que já tinha lido. Não quer me dar o livro. Ele não quer dar. Esse livro é importante para juízes, para advogados, para todos que operam com direito, e um livro que vem com dedicatório, ele será lido e compartilhado com os meus colegas e escrever um livro. Não compartilha, para eles comprarem também. R$45, é isso? Isso. E é uma marca da passagem, a gente por esse mundo, uma colaboração que se perpetua. Não, mas o livro é exatamente para circular. E disse que, e também, como recado final, né, nós estamos vendo a futebolização da política, né? Essas atitudes de numa audiência preparatória como essa, gente que vai, se mobiliza, isso é uma coisa muito ridícula para o país, um negócio pesado. Seja para apoiadores de A, de B, de C, de D. Tu prefere essas questões deveriam ser normais. Eu prefiro o presunto cru. Aquele espanhol bom e tal. Parma, pata negra, melhor ainda. Mas isso é para pessoas da tua estirpe, não é para homens da minha modéstia financeira. Não da minha vontade. Secretário Arthur Paulo, eu acredito que a Assembleia vai ter a
condição de se debruçar nos números que foram apresentados. A gente acredita que é possível, sim, a aprovação da PEC para antecipar o debate. Daí, sim, para retirar o plebiscito, para passarmos ao estágio seguinte, discutir se vai ser vendido ou não, o que vai ser feito deste recurso ou não, para que nós nos antecipemos. Porque essa discussão que nós fazemos hoje, apenas de uma retirada de plebiscito, isso nos fragiliza como Estado, fragiliza na União. Quando eu sento no Ministério de Minas e Energia e tenho que escutar que a CRM serviu de instrumento de repasse federal, o que é uma inverdade, e por isso que nós, como pessoas públicas, temos que ter muito cuidado com o que nós colocamos para a sociedade, que não é uma verdade. Para nós termos uma ideia, a CRM repassou para o Estado de 2000 a 2016 apenas 32 milhões de reais. Então, não é um instrumento de repasse da União para os estados. Então, eu acredito que a Assembleia vá fazer essa votação. Eu trago também apenas uma situação para finalizar, que as companhias privadas de energia elétrica estão aproveitando este momento de recessão para investir, para quando a retomada do crescimento ter condições técnicas de atender o seu consumidor adequadamente. Em contrapartida, a SEA distribuidora, ela tem feito alguns investimentos, mas não é suficiente para que nós venhamos a enfrentar e dar um serviço de qualidade quando a economia retomar e a sociedade demandar energia. Leia o livro do Dr. Jorge Alberto Araújo, juiz do trabalho, interrogatório eficaz. Por falar em interrogatório eficaz, o que vai ser feito mesmo com o dinheiro das privatizações, secretário? Essa é uma discussão que vamos ter depois de aprovada a PEC. Interrogatório, olho no olho, olho no olho. O que vai ser feito? Não, aqui o deputado Lara comenta que, do ponto de vista, se esse recurso for aplicado para investimentos, tem uma visualização favorável. Enfim, é uma discussão que a sociedade vai ter que ter. Não, está definido. Ele é para dar garantia do empréstimo. Para dar garantia. E o que vai ser feito desse recurso? Sabe mais ou menos o valor? Só para aproveitar, se as 3 companhias vendidas somaria quanto, mais ou menos? É como eu disse, como homens públicos temos que ter muito ideia, critério. É que qualquer valor que se coloque, nós estamos trabalhando com companhias, inclusive a CE tem nível 1 de governança na Bovespa. Qualquer valor que eu comente aqui, eu posso estar afetando uma situação de mercado. Então, a gente tem que ter a segurança de estar se fazendo um estudo, foi contratado por parte da CE um estudo para identificar quanto... Tem que perguntar se a CE vai ser vendida com passivo ou não. É a primeira pergunta que se faz. Não, né? O passivo não, né? Sim. Não, porque o Brito vendeu a CE só os ativos. Não, o Brito vendeu 2/3 da concessão. E o que está se fazendo agora é transferir... Eu quero saber o seguinte... Está aqui o doutor que ele não vai me deixar... Ele levou passivo, o Brito vendeu com passivo? Não, ele dividiu, ela foi dividida exatamente para manter alguma empresa para manter... O doutor Jorge não vai me deixar... Para manter o passivo. O doutor Jorge não vai me deixar mentir. Sucessão de empregadores. Transferiu o controle acionário, quem adquiriu por sucessão de empregadores está levando toda a Jeton, olha aqui, deputado Lara, o seu Jeton, Zezé Mignon. Pode abrir aí, porque é lá de Pelotas, a nossa Zezé dos Irmãos Ruivos. Lá. Eu estou indo a São Leopoldo sem aqui, café. Muito obrigado, São Leopoldo agora sem café. O senhor vem aqui, vende o livro e ainda ganha Jeton. Eu vou aceitar ainda. Eu vou aceitar, eu não deveria aceitar, mas eu vou aceitar. Nessa época, secretário, está dentro. Você tem que mostrar hoje tu está bem livro e Zezé. Olha aí. Mas tu sabe, só para dar um fecho legal no programa, o livro traz uma citação do Rousseau que é interessante. Diz o seguinte: a arte de interrogar não é a arte do aluno, é mais a arte dos professores. Porque é preciso ter aprendido muitas coisas para saber perguntar aquilo que não se sabe. Porque agora acrescento eu, porque na nossa vida, a sabedoria nos ensina o seguinte: não faça uma pergunta que tu não saiba ou preveja mais ou menos a resposta. Muito obrigado a todos, nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debate, o Jornal da Pampa, a Vera Armando, a Magda depois no Atualidades Pampa e a Vera preparada para o Jornal da Pampa. Fique com a Vera, depois com a Magda. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.